As bolsas mundiais registravam altas nesta quarta-feira, com as compras de ações empregadas em short selling se enfraquecendo. Corretoras importantes estão estabelecendo restrições sobre esses tipos de operações. Enquanto isso, as bolsas americanas também são impulsionadas pelos resultados fortes divulgados por Amazon e Alphabet. Os resultados da Amazon vieram quase o dobro das estimativas de Wall Street. Os ganhos foram de 14,09 dólares por ação e a estimativa de alguns analistas era de 7,23 dólares por ação. A receita veio em 125,56 bilhões de dólares. O mercado também acompanha hoje a divulgação dos números do Banco Santander, Spotify, PayPal, da Volvo e de outras companhias antes do fechamento dos mercados americanos. Ainda continuam no radar as negociações em Washington sobre um segundo pacote de estímulos. O presidente Joe Biden se encontrou com 10 senadores republicanos na segunda-feira para discutir a possibilidade de reduzir sua proposta atual em 1,9 trilhão de dólares. Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,61% aos 118.233 pontos, atento às negociações políticas. O dólar fechou em queda firme de 1,74%, cotado a R$ 5,34. E falando na Bolsa Brasileira, a B3 confirmou o feriado de carnaval, mesmo após o governo de São Paulo ter cancelado o ponto facultativo. Com isso, não haverá pregão nos dias 15 e 16 de fevereiro. As negociações voltarão a acontecer às 13 horas do dia 17, na quarta-feira de cinzas. Hoje, a expectativa por aqui é pela eleição da mesa diretora na Câmara dos Deputados e a definição de prioridades da pauta. Nós vamos debater estes e outros assuntos aqui na BMC News com os nossos convidados do dia. Hoje nós vamos ter por aqui Werner Roger, sócio da Trígono Capital, Felipe Vilegas, estrategista de investimentos da Genial, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, e o estrategista Marcos Saravalli. Mas antes, agora vamos ao vivo com ela, Débora Oliveira, para ver como as bolsas estão operando neste momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Olha só, lá fora as bolsas estão operando mistas nos Estados Unidos. A gente tem Dow Jones agora caindo 0,04%, S&P 500 sobe 0,28%, Nasdaq está subindo agora 0,61%. Aqui o Ibovespa está subindo levemente, agora sobe 0,18%, estamos aos 118.830 pontos, em dia também ainda decisivo lá na Câmara dos Deputados, onde a gente tem prioridades aí para poder serem definidas aí na pauta do Congresso. Lá na Europa temos todas as bolsas operando no positivo, mais ou menos o cenário que a gente viu ontem durante todo o dia. DAX na Alemanha sobe 0,50%, FTSE no Reino Unido está subindo 0,02%, CAC na França sobe 0,23%. E o dólar segue caindo, cai 0,53%, está cotado agora a 5,33, Paula. Obrigada, Débora. Vamos dar uma olhadinha como fecharam então as bolsas asiáticas nesta quarta-feira. A gente já tem as bolsas aqui no nosso telão, vamos dar uma olhadinha. Nikkei no Japão fechou aí no patamar positivo, 1 ponto percentual. Xangai na China fechou negativo, caindo ali 0,46%. E Hong Kong fechou também ali no patamar positivo em 0,20%. Vamos dar uma olhada agora como está a cotação do petróleo. Começamos com o WTI subindo 0,84% na casa dos 55 dólares o barril e o Brent subindo 0,45% na casa dos 58 dólares o barril. E a gente começa agora o nosso giro de notícias. Investidores estrangeiros ingressaram com 23 bilhões de reais na B3 em janeiro. Vamos entender como foi esse volume de investimentos no mês passado aqui na Bolsa com a Nanda Vasconcelos. Bom dia, Nanda. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã de quarta-feira. Exatamente isso, Paula. Foi o terceiro mês consecutivo que os investidores estrangeiros ingressaram com um valor muito expressivo na Bolsa brasileira. Em janeiro, o fluxo capital externo ficou positivo em mais de 23 bilhões de reais no mercado secundário da B3. O resultado de janeiro deu sequência à entrada recorde de recursos de novembro e dezembro, quando os investidores estrangeiros aplicaram 33 bilhões em novembro e 19 bilhões de reais em dezembro aqui na Bolsa Brasileira. Por outro lado, no mercado futuro, o fluxo capital externo ficou negativo em 785 milhões de reais, principalmente com a redução de posições na última sexta-feira. Com isso, o resultado consolidado, que aborda tanto o mercado à vista quanto o futuro, ficou positivo em 22 bilhões de reais. Paula.
Obrigada, Nanda. Que a gente vai agora aos destaques internacionais. O Biden assinou hoje alguns decretos para reverter políticas migratórias e migratórias do ex-presidente Trump. Entre as medidas está a criação de uma força-tarefa para reunir famílias separadas nas fronteiras entre os Estados Unidos e o México. Quem tem mais detalhes para a gente é o Felipe Nascimento. Bom dia, Felipe. Oi, Paula, bom dia para você, todo mundo que acompanha a gente aqui na BMC News. Pois é, esse tema, da imigração gerou uma comoção pública lá em 2018, quando vieram à tona alguns relatos de violência contra imigrantes menores de idade na fronteira dos Estados Unidos com o México. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou essas ordens hoje para reverter essa política dura de imigração que seu antecessor Donald Trump havia deixado. A força-tarefa só vai incluir famílias que ainda estejam separadas, mas não ficou muito definido como essa união vai acontecer. Os decretos assinados apenas indicam temas que devem ser revistos. Leis como a de imigração costumam depender da aprovação do Congresso, e o Partido Democrata controla tanto a Câmara quanto o Senado. E lá entre os senadores existe um empate, entre o governo e a oposição, e o voto de Minerva acaba ficando com a vice-presidente Kamala Harris. Paula. Obrigada, Felipe. E trazendo aqui para as nossas notícias locais, a BR Distribuidora informou que concluiu a aquisição do Grupo Targus Energia, anunciada no fim de novembro. Vamos voltar agora com a Débora, que tem mais informações. Fala, Débora. Pois é, Paulo, agora a BR Distribuidora virou sócia majoritária aí do grupo. Depois da conclusão aí de todos os aportes previstos para até o dia 31 de dezembro de 2021, a companhia terá 70% do capital social da Targus. Além da conclusão da transação, a BR Distribuidora assinou um acordo de acionistas de 15 anos com os atuais sócios da Targus, prevendo opções de compra para a aquisição dos 30% restantes de participação. Segundo a agência de notícias Reuters, a Petrobras avalia vender a sua participação remanescente na BR Distribuidora se a ação da companhia atingir R$ 26. Paula. Tá certo, Débora. E a gente vai agora com o Alex André saber como que está a nossa agenda econômica de hoje. Bom dia, Alex. O que a gente tem para hoje, para esta quarta-feira? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Hoje a agenda está muito cheia, viu, Paula? Hoje vamos começar aqui com PMI composto e também PMI de serviço aqui no Brasil. Deve sair daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, às 10 da manhã. E também temos o PMI também composto também de serviço dos Estados Unidos. Também temos os dados de variação de empregos privados, que é o ADP, que é conhecido como uma prévia aí do payroll, que vai sair na sexta-feira, que também deve sair 10h15 da manhã. E ao longo do dia, Paula, o nosso destaque é para o estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos, tá? E também diversas falas aí de membros do Fed e também do FONC durante o dia, Paula. Então, agenda bem cheia, tanto nos Estados Unidos, tanto aqui no Brasil, com dados aí do PMI e também estoque de petróleo e falas de diretores aí do FONC e do FED, Paulo. Tá certo, Alex, e a gente acompanha, atualiza depois esses dados aqui na nossa programação. Alex, e as capas, o que você separou aí, o que tem de destaque nos jornais do Brasil e do mundo? Começando aqui no Brasil, Paula, a capa do Globo coloca que o Lira entrega a principal comissão à investigada por fake news. O Estado de São Paulo coloca que estatal paga 1,2 mil por filho e 100% de adicional de férias. E Folha de São Paulo coloca que o país tem pior situação para rolar dívida. Isso é que dizem os bancos. O The Wall Street Journal coloca aí como principal manchete, o opositor russo aí, de acordo com o tribunal russo que ordenou aí que esse líder da oposição seja preso, e também a notícia aí que o CEO da Amazon, o Jeff Bezos, saiu e deu lugar aí a outra pessoa assumir, lembrando que ele vai ficar no conselho de administração da companhia. E também outras notícias referentes ao GameStop e também da Prata, que foram notícias aí sobre short squeeze aí. Obrigada, Alex, pelas informações. Você volta a qualquer momento também atualizando aqui pra gente. E agora o nosso destaque é política. Após a primeira votação ter sido anulada e a segunda adiada, a Câmara dos Deputados tem uma nova eleição marcada para hoje, para definir os ocupantes dos cargos da mesa diretora. Nós vamos voltar então com o Felipe Nascimento, que tem mais informações. Felipe, já tem aí um horário que deve começar essa eleição?
sessão está marcada para começar agora, 10 horas da manhã. A mesa diretora é responsável aí pela gestão administrativa, né, da Câmara e também por algumas medidas de caráter político, como o encaminhamento de representações disciplinares contra os deputados. Assim que foi eleito, lá na segunda-feira, o novo presidente Arthur Lira anunciou quais partidos poderiam indicar os nomes para concorrer aos demais cargos da mesa diretora. E ainda não foram divulgados oficialmente os nomes para ocupar os cargos do primeiro e de segundo vice-presidentes, além de 4 secretários e também de 4 suplentes. A divisão das cadeiras ela é feita conforme o tamanho dos partidos ou dos blocos aos quais eles pertencem. Enquanto maior a bancada, maior é o número de vagas a que vai ter direito. O argumento de Lira foi que o bloco do rival foi formalizado após o prazo estipulado e, por isso, não poderia ser considerado para a distribuição das cadeiras. E essa decisão do Arthur Lira fez com que, por exemplo, o PT, que tem a maior bancada lá na Câmara, perdesse vagas importantes, como a primeira secretaria. E a gente vai ficar acompanhando essa votação, a gente vai ficar acompanhando essa eleição e as notícias relacionadas, e a qualquer momento a gente pode voltar com novas informações. Paula.